Caríssimos irmãos, caríssimos filhos, hoje nós celebramos uma grande alegria para a igreja. Podemos dizer que é o nascimento da igreja na última ceia. Ali começa a igreja com o sacramento da Eucaristia, com a instituição, a ordenação dos primeiros bispos, por isso a instituição do sacerdócio católico. Ali Cristo nos dá o seu testamento, que é o mandamento do amor. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ali também está já presente, de modo latente, já no começo, a infidelidade também de alguns da igreja, na figura de Judas, que já tinha sido arrebatado por Satanás para entregar Jesus. Ali nós vemos os apóstolos um tanto assustados, um pouco preocupados, mas também confiantes no Senhor. Ali Cristo vai dizer ao Pai, da sua oração sacerdotal, que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um, que sejam todos consumados na unidade. Nós temos, portanto, ali na última ceia, o começo da igreja, que depois vai brotar do lado aberto de Jesus e vai ser promulgada, digamos assim, no dia de Pentecostes, quando vier o Espírito Santo. Então, hoje nós estamos na igreja nascente, ali na última ceia. E três coisas se destacam, além de várias, os três se destacam e que eu gostaria de meditar com vocês hoje nesta Santa Missa. Primeiro, o gesto de Jesus de lavar os pés. Segundo, a instituição mesma da Eucaristia e do sacerdócio. E terceira, o grande ato que foi realizado, que é sempre realizado na Quinta-feira Santa, que vem dos tempos apostólicos, que é a consagração, a bênção e consagração dos santos óleos, que vão ser utilizados na administração dos sacramentos, na santificação de todos os fiéis durante o ano. Peguemos esses três pontos para a meditação. Olhemos o lava-pés. Lavar os pés era a tarefa de um servo menor, mais simples. Podemos dizer do mais baixo, se pudéssemos dizer isso. Quando chegava alguém na casa, o servo dos servos ia lá, se abaixava e lavava os pés. Era uma atitude de serviço, mas era também uma atitude de submissão, era uma atitude de humildade, alguns tinham até como humilhação. E é exatamente isso que Jesus faz ali na última ceia. E é significativo o fato de São João, que estava lá, colocar, quando o demônio já tinha entrado em Judas, e Judas já tinha a intenção de trair, de entregar Jesus. Mas Jesus não faz distinção. Ele tira o seu manto, cinge-se com uma toalha e começa a lavar os pés de cada um deles. E chega diante de Simão Pedro. Pedro não admitiria nunca aquilo. Senhor, não me lavarás os pés, eu que devo lavar os vossos pés. E Jesus fala uma palavra misteriosa, não? O que eu faço agora, tu não sabes o significado, mas o compreenderás depois. Se não lavar os pés, não terás parte comigo. E Pedro então disse, então lave tudo, cabeça, pés e mãos. E Jesus disse, quem está puro não precisa ser lavado senão os pés. E vai lavando. Depois ele disse, ele dá uma lição, vós me chamais de mestre e senhor, e dizei bem, eu sou. Se eu como mestre e senhor lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros.
Aí está o significado do gesto de Jesus. O que é lavar os pés? Lavar os pés é viver na humildade e servir na humildade. Lavar os pés é amar o outro, é estar a serviço do outro, como servo. Está a serviço. Mesmo que tenha que se abaixar, mesmo que tenha que ter contato com a poeira dos pés daquela pessoa. Lavar os pés é servir. Servir por amor. Não servir por obrigação. Quando o irmão chega para você, meu irmão, eu preciso de tal coisa. Podes me ajudar? Estou pronto para servir. Meu irmão, estou aqui doente, podes me visitar? Estou aqui para servir. Meu irmão, estou passando necessidade, podes me ajudar? Estou aqui para servir. Por isso, na igreja, em primeiro lugar, a lição que Cristo dá é essa, porque todos ali são os apóstolos e todos serão os bispos. E é uma lição não só para os bispos, mas uma lição para todos os sacerdotes e, no certo sentido, para todo aquele que tem uma missão na igreja e para todos os fiéis. Toda autoridade é autoridade e serviço. Não é uma autoridade para servir, mas é autoridade e serviço. Então, toda missão, e aí eu digo não só padre, não só bispo, não só papa, não só agente de pastoral, mas posso dizer a mesma coisa para o pai, para a mãe, para o catequista, para o professor, enfim, todos nós devemos viver para servir. E qual é a motivação do serviço? É o amor. Por isso São João diz, e tendo amado os seus, os amou até o fim, até o extremo do amor. E esse amor, e logo depois ele lava os pés. Por isso esse amor é um amor para servir. Aprendamos a viver esse serviço no dia a dia, na nossa casa, mas servir com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Não vai servir brigando ou cobrando dos outros. Não vai servir por interesse. Não vai servir para ser bem visto pelos outros, para que seja aplaudido. Não vai querer estar acima dos outros e diz que serve, mas apenas para ser louvado pelas pessoas. O que move o nosso serviço é o amor. Por isso Cristo diz, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Mas, Senhor, esse mandamento não é novo, já existia no Antigo Testamento, mas o Senhor acrescenta, como eu vos amei. Um amor que leva a dar a própria vida, seja vivendo ou seja morrendo, mas que leva a dar a própria vida. Este é o amor que Cristo quer de nós. Então ele diz, eu vos dei o exemplo. Se eu, como mestre e Senhor, eu me abaixei e lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então é preciso tirar do seu coração toda mágoa, todo mal querer do outro, toda maldade, toda sede de vingança. Tira isso do coração. Mas o meu irmão me maltratou, me fez mal, não importa. Não importa. Hoje a igreja nos mostra Jesus ali, já sendo traído praticamente por Judas, e Jesus, lá no momento da traição, em que ele aponta Jesus para ser preso e lhe dá um beijo de falsidade, e quantas falsidades nós temos na nossa vida, e temos que enfrentar isso de modo maduro, e de modo cristão. Jesus diz, amigo, com um beijo, tu traz o Filho do Homem. Se alguém te fez mal, não guarde rancor, não guarde mágoa, reze por aquela pessoa. Peça a Deus que a perdoe, peça a Deus que tenha misericórdia. Pode ter sido um momento em que a pessoa perdeu o controle, ou pode ser também fruto de uma maldade que a pessoa já carrega, ou outros interesses que a pessoa quer, que a pessoa tem, e que de repente não encontra em você aquilo que ela queria e se vinga ali, já maltrata ali.
Não importa. Olhe para Jesus, que nos ensina: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Quando a gente se irrita, a gente perde a paz. Quando a gente se magoa, a gente perde a paz. Quando a gente deseja vingança, a gente perde a paz. E é exatamente isso que o demônio quer. Como entrou em Judas, ele entra também nas nossas vidas para maltratar, tirar a paz e destruir e dividir. E se nós ficamos tensos, perdemos essa paz, é sinal que ele já está ali perturbando. E São Paulo fala: não deis lugar ao demônio. O que Cristo nos traz é a paz, que é fruto desse amor. Então perdoe. Então vá ao encontro do outro. Então acolha, se vem pedir perdão. Se não é possível, reze. Reze e deixe a graça de Deus agir. Faça isso. Às vezes é duro, humanamente falando. Mas o que Cristo quer de nós é o amor. E nós vamos ser julgados pelo amor que nós tivemos. Pelo amor com que nós fazemos as coisas. Só o amor motiva. Só isso. Esse é o primeiro ensinamento que Cristo nos dá quando Ele lava os pés. Dei-vos o exemplo, a fim de que também vós mesmos o façais. Mas ali Ele institui, como eu disse, a Eucaristia. Nosso Senhor, não satisfeito em mostrar o seu amor vindo ao mundo, em pregando, em curando doentes, em deixando aberto o caminho do céu para nós, em morrendo numa cruz, depois de uma longa paixão, de um longo sofrimento, maltratado, um farrapo humano, e depois de 3 horas de tormentosa agonia, Ele derramando o seu sangue até a última gota, morre por nós. Ele, não satisfeito em mostrar que nos ama dessa forma, Ele quis mais. Ele quis estar perto de nós, para sempre. A minha alegria é estar junto aos filhos dos homens, dirá o livro da sabedoria, no Antigo Testamento, e ali está Jesus, que agora se faz nosso alimento. Ele tinha prometido anos antes, lá na sinagoga de Cafarnaum: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. E aquilo causou pânico. Como é que nós temos que comer a sua carne e beber o seu sangue? E muitos se afastaram. E Jesus falou aos que ficaram: e vocês não querem ir embora também? E Pedro toma a palavra e diz: para onde iremos, Senhor? Pois só vós tendes palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavra de vida eterna. E Jesus está ali na última ceia, instituindo a Eucaristia. Ele antecipa o sacrifício da sexta para a quinta. Como nós hoje na missa, nós renovamos, tornamos presente aquele sacrifício da Sexta-feira Santa, fazemos após, Jesus então antecipa, faz antes. Toma o pão dentro da ceia dos judeus, tomou o pão, conhecemos bem, abençoou, partiu, deu a seus discípulos e disse: tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Este sacramento é sacramento e é sacrifício. Sacramento porque ali temos o corpo e sangue do Senhor, e sacrifício porque é o sacrifício do Calvário já oferecido ali. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fará o mesmo com o cálice: este é o cálice do meu sangue,
da nova e eterna aliança, do novo e eterno testamento, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Está ali o sacrifício. E depois dá poder aos apóstolos de fazerem o mesmo. Todas as vezes que fizerdes isto, estareis fazendo em memória de mim. Então, façam essa mesma ação. Esse é o poder que eu dou. Então, Cristo institui ali a Eucaristia e o sacerdócio. O sacerdócio da nova lei, do Novo Testamento, que é o sacerdócio de Cristo, com a participação nossa. Então, cada sacerdote é sacerdote em Cristo, que é o sumo e eterno sacerdote. Só há um sacerdote, que é Cristo. Nós participamos desse sacerdócio. E com Cristo, como que nós agimos na pessoa de Cristo, e emprestamos a nossa voz a Cristo, podemos dizer assim, quando nós consagramos. Isto é o meu corpo. Esse é o cálice do meu sangue. Isso acontece em cada Santa Missa. Ali é Cristo quem celebra. É Jesus que está ali no altar. Padre age in persona Christi. É significativo Cristo dizer, né? Isto é o meu corpo. Ele não disse isto representa o meu corpo, ou isto significa o meu corpo. É interessante que nos caminhos que muitos protestantes ou ditos evangélicos fazem de volta à igreja, ou vindo para a igreja católica, eles se deparam exatamente com esta cena. E quando há uma conversão, eles se deparam com essa cena, né? É na igreja católica que nós temos o corpo e sangue de Cristo. Lá na ceia evangélica ou protestante, tem apenas um sinal de comunhão, um sinal espiritual. Ali é apenas uma representação do passado, mas não torna presente nada, é apenas uma lembrança. Na igreja católica não. É o Cristo que está ali, vivo, como está no céu, corpo, sangue, alma e divindade. E esse é o maior tesouro que a igreja católica tem, de cuidar do próprio Jesus Cristo, em pessoa. A igreja ortodoxa, naqueles casos em geral, os casos em que há a validade da ordenação, também tem lá a Eucaristia, claro, mas eles não têm a plenitude. Essa Eucaristia impulsiona para a unidade católica, mas nós temos essa plenitude, porque nós temos uma hierarquia em comunhão com o Santo Padre o Papa, com o colégio apostólico e o colégio dos bispos. Um terceiro ponto muito importante, uma vez que temos a Eucaristia, nós somos alimentados e devemos buscar muitas vezes a Eucaristia, esse alimento que nos salva, que nos fortalece. Nós recebemos todos uma unção. Uma unção, por isso somos chamados cristãos. O cristão é um ungido, né? E essa unção foi dada quando nós fomos batizados e foi dada também na nossa crisma. O óleo do crisma, do qual eu queria falar para vocês, é um óleo consagrado pelo bispo, em geral na Quinta-feira Santa, e ele é composto de um azeite de oliva puro e mais um bálsamo perfumado, chamado bálsamo do Oriente. Ele tem um perfume misturado com um pouco de azeite, depois o bispo coloca junto do recipiente, mexe e ali faz a consagração do Santo Crisma. Os outros dois óleos, enfermos e óleos dos catecúmenos, são abençoados. Ali não, o Crisma é consagrado. E por quê? Porque o Crisma, porque o azeite, né? Primeiro o azeite, o significado do azeite, né? O azeite representa a força que Deus dá para nós, como cristãos. Vivemos uma luta muito grande. Então, o azeite penetra, nos dá essa força. Como nos antigos lutadores se untavam de azeite, assim nós recebemos o azeite, porque eu tenho que ser um cristão forte, corajoso. Segundo, aquele perfume representa o perfume das virtudes que o cristão deve ter.
E esse perfume das virtudes, juntamente com essa força, deve fazer com que o cristão, que é soldado de Cristo, dê o testemunho da sua fé no mundo. Então nós somos chamados pelo Crisma a sermos esses soldados que damos testemunho de Cristo Rei no mundo, com a nossa vida em primeiro lugar e depois com a nossa palavra diante das pessoas, mesmo que tenhamos que lutar. Hoje se exige muito testemunho de fé dos católicos. Somos por todo lado pressionados, abatidos, maltratados, ridicularizados, em toda parte. Nós temos que dar testemunho da nossa fé, principalmente com a nossa vida, mas se preciso for, também dando a vida, se for preciso. Não tenhamos medo de servir a nosso Senhor. Não tenhamos medo de praticar as virtudes. Não tenhamos medo de lutar contra nós mesmos se queremos realmente alcançar a vida eterna. Não tenhamos medo. No céu não entra ninguém medroso. Tem que ser corajoso, porque tem que estar pronto para lutar. Para encerrar, gostaria de contar rapidamente a história de um padre que é beato e que é para nós um exemplo como sacerdotes e também como cristão. Seu nome era Miguel Pró. Era um sacerdote jesuíta mexicano e quando volta à sua terra natal, depois de seus estudos, padre novo, ele encontra o México tomado pelos comunistas. Estava como chefe de governo um homem chamado Plutarco Elias Calles, e que tinha implantado um sistema de terror. Os comunistas muitas vezes vão aos poucos, prometendo muitas coisas ao povo, e depois que chegam no poder, eles implantam um sistema de terror. E uma das primeiras coisas foi confiscar todas as escolas católicas. O México era 99% de católicos. Estamos aí no ano de 1923. E uma escola confiscada pelo Estado vai se tornar ateia. Iria pela revolução, pela força, ia destruir o cristianismo, porque comunismo e cristianismo são coisas que não convivem. Os cristãos sofrem porque o comunismo quer destruir toda a fé, porque é ateu e intrinsecamente mal. E assim fizeram no México. Começaram a perseguir a todos. Quem era contra aquele sistema era fuzilado. Muitos sacerdotes foram fuzilados. Conta-se de uns 160, pelo menos, iam para o paredão e eram fuzilados. Chegou um tempo, então, que o povo começou a se revoltar contra o poder civil e fizeram grupos, um pequeno exército que depois foi crescendo, dos chamados cristeiros, os defensores de Cristo Rei, que iam lutando para ver se conseguiam tirar do poder aquele cálice. A igreja começou a ser perseguida, muito perseguida. E Padre Pró chega ali por volta de 1926, 25, 26, e começa a atender ainda com as igrejas abertas. Passava muitas vezes o dia inteiro atendendo confissões, atendendo casais, orientando, mas depois houve a ordem de fechar todas as igrejas. Não poderia haver mais nenhuma missa presencial, todos proibidos. E por isso o povo começou a ir às igrejas para confessar, receber os sacramentos. E as igrejas então se fecharam para o povo. E o poder constituído de cálice perseguindo, violando, destruindo, incendiando, derrubando prédios, impondo o seu terror. E Padre Pró então decide enfrentar aquilo juntamente com outros padres e começa a atender as famílias nas casas, levando a comunhão, celebrando missa onde dava, dando os sacramentos.
Mas ele era perseguido e muitos procuravam pegá-lo e era denunciado daqui, denunciado dali. E começava a se disfarçar. Tinha hora que se disfarçava de agente do governo, hora se disfarçava de pedreiro, de carpinteiro, jardineiro. Enfim, com 1000 disfarces ele ia atendendo a todo mundo de modo muito escondido. E conseguia. Despistava muita gente, mas não abandonou o seu povo. Não deixou o povo. Isso para nós sacerdotes é uma lição, sobretudo nesses tempos de pandemia, em que nós temos a grande tentação de nos escondermos e esperarmos passar a tempestade. Mas existem tempestades que nós temos que enfrentar para salvar o que é possível. E Padre Pró fazia isso. Até que ele foi preso e foi condenado à morte sem julgamento. O governo, para humilhar a igreja, ele era conhecido, chamou toda a imprensa para assistir o fuzilamento do Pró. Era uma maneira que eles tinham de, impondo aquilo ao Padre Pró, ele implorar misericórdia e assim humilhar a igreja. Foi a primeira tentativa de pegar a imprensa e a mídia, na época, para manipular a opinião pública. O que acontece hoje, muitas vezes, o povo é muitas vezes manipulado pela mídia, pela imprensa, pela mídia, quando ela já é ideológica. O fato é que ele pediu para rezar, se ajoelhou, estava com vestes civis, porque lá é proibido usar batina, se ajoelhou, rezou, agradeceu a Deus, pediu perdão a Deus, rezou o ato de contrição, pediu perdão a Deus para os soldados que o iriam fuzilar, foi para o paredão, abriu os braços em forma de cruz, como para fazer oração, deu um grande grito, viva Cristo Rei, e foi fuzilado. Caiu ainda semi-morto. Aí foi um soldado e deu um tiro na cabeça, chamado tiro de misericórdia. Isso foi em 1927, no México. E Papa João Paulo II, São João Paulo II, o beatificou em 1988, se não me falha a memória. É um testemunho de alguém que, na defesa da verdade, na defesa da fé e, sobretudo, no atendimento aos fiéis. Não saía por aí gritando, fazendo propaganda, simplesmente sua missão era atender o povo. Se precisasse colocar na cabeça um capacete ou colocar nos ombros uma caixa com massa de pedreiro, ele colocava, ia, uma enxada, ia. Era atender o povo, e assim ele fazia. Ele é um exemplo para nós sacerdotes, mas é um exemplo também para os cristãos todos, de diante das dificuldades que querem tirar a nossa fé, nós sermos firmes e honrarmos a nossa fé cristã, honrarmos esta unção que nós recebemos do Espírito Santo quando nós fomos batizados e fomos crismados. Com simplicidade, apenas cumprindo as nossas obrigações, nós irmos em frente, caminhando rumo à santidade, testemunhando que nós somos fiéis a Cristo Rei. Peçamos, pois, a Nossa Senhora que nos dê essa graça de vivermos este amor entre nós, um amor muito grande à Eucaristia, e ungidos que nós fomos, demos um grande testemunho da nossa fé neste mundo tão desafiador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.